que anda a sua imunidade, hein? Qual será que é o papel da imunidade no nosso organismo? Muita gente, quando passa por uma situação de crise, uma gripe, passa por um resfriado, passa por um problema mais grave, a gente vai começar a pensar que a imunidade faz sentido na nossa vida. Mas, na verdade, você tem que cuidar da sua imunidade muito tempo antes para que ela esteja top. E hoje nós vamos conversar aqui no nosso FitoCast com um médico que é muito querido. E assim, uma coisa é o Júlio falar sobre imunidade, eu estudo imunidade, eu gosto, eu tenho livro, fiz pós, não sei o quê. Outra coisa é você falar com um médico imunologista, o cara que vive a vida dedicada ao processo da imunidade. E você, que já está assistindo a gente aqui, que já faça a tua inscrição, que já deixe o teu comentário aqui embaixo. E é claro, se você achar justo e necessário, que você possa divulgar esse conteúdo, que é um conteúdo de qualidade, um conteúdo que a gente está aqui gratuitamente, dedicando o nosso tempo, dedicando a nossa energia, para que você tenha saúde, para que você tenha equilíbrio. Meu querido amigo Flávio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast e sinta-se abraçado por toda essa comunidade gigantesca do FitoCast. É uma honra sempre estar aqui, né? Estar na sua presença, porque você é uma pessoa que você asperge bem-estar às pessoas, né? E hoje eu, antes do podcast, conversava com ele sobre propósito de vida, né? Então, o propósito de vida é a gente fazer o bem à humanidade, é a gente contribuir, né? A nossa natureza, a nossa origem, né? Nos dotou disso, da capacidade de contribuir. Nós somos seres divinos, né? Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. As pessoas param na imagem, esquecem da semelhança. E é na semelhança onde está a identidade. Então, quando você aprende aqui com a gente e você leva esse conhecimento adiante, né, isso é ser divino, isso é evangelizar. Né? Lembra da nossa época religiosa? O que é evangelho? É a boa nova. Já falei isso no outro, mas levar a boa nova. Então, o que você vai aprender aqui hoje conosco, né? E é interessante que quando eu falo, eu tive que dar uma lida antes de falar. Então, eu aprendi mais. Você também. Então, a gente vai aprendendo isso, né? Mas vamos lá, vamos começar de uma forma bem legal. Isso que o FitoCast, para mim, é uma missão de vida. Porque eu nunca saio daqui igual eu entrei. Nunca. Eu sempre saio daqui melhor. Eu quero falar de um bicho, né? Eu não sou médico por vocação. Para começar, né? Eu quis agradar a minha família, já falei isso aqui, mas eu queria ser biólogo. Né? Marinho, né? Marinho. Mas eu também gosto muito de biologia terrestre, né? E eu quero falar de um bicho. Lagartixa. Cara, a lagartixa, ela é maravilhosa, né? Porque ela come insetos, ela come pragas, ela limpa a casa da gente, né? As crianças se divertem com ela. É incrível. Então, a lagartixa, ela é um bicho super importante na natureza, né? E ela tem um mecanismo de defesa muito interessante. Quando ela vai ser, que ela vê que ela vai ser comida ou ela vai ser atacada, ela solta o rabo. Né? Para que o animal coma aquele pedaço dela, mas não coma ela, dá tempo dela fugir. E o rabinho dela fica pulandinho assim para chamar a atenção. Olha que interessante. Tá. Mas o que acontece depois? Uma regeneração. O rabo cresce de novo. Né? Tá, o que isso tem a ver com a imunidade? Tudo. Todo o processo de regeneração envolve imunidade. Todo mundo fala assim, a imunidade é defesa do organismo. Também. Cicatrização, por exemplo? Também. Mas é um processo metabólico. É um processo de metabolismo, é um processo fisiológico. Em outras palavras, é um funcionamento normal, natural dos corpos dos seres vivos. Então, desde um verme até a gente, né, há processo de regeneração. Né? Existem alguns seres que são eternos, nunca morrem. Né? Tem um verme que parece que ele é eterno, nunca morre, não sei o quê. Por quê? A capacidade de regeneração dele é incrível. Infinito. E regeneração, recuperação, restituição, reparação tem a ver com o DNA, com a genética. Né? Ou seja, se eu fizer alguma coisa errada no meu dia a dia que impeça o meu DNA de funcionar, adeus imunidade. É por isso que eu sempre falo para as pessoas, gente, cuidado com ultraprocessados, cuidado com esses alimentos que são travestidos de alimentos, mas que na prática
são produtos alimentícios cujo um dos grandes problemas é mexer no DNA. Porque aí, sem DNA, não tem código para fazer nada no seu corpo. Não adianta você colocar nada para dentro, você vira uma pedra. Simples assim. Fantástico. E isso é um fato porque existe um conceito muito falado, mas pouco explicado, que é o estresse oxidativo. Todo mundo acha que o estresse oxidativo é assim. Ah, eu estou estressado, então isso me faz mal. Não é nada disso, né? Estresse oxidativo é enferrujar. Melhor termo, né? É enferrujar, né? É usar ferro, oxigênio, radicais livres, mas de forma errada. Olha o que eu vou explicar agora. Os radicais livres são necessários para a imunidade funcionar, Por isso que a gente não pode zerar eles, né? desde que equilibrados. Então, quando um glóbulo branco come uma bactéria, para dissolver ela, ele tem que oxidar. Então, o fagócito, quando fagocita, sabe aquele videogame que tinha o bichinho come? Aquele é o fagócito. Isso aí denuncia a tua idade, viu? A tua também. O come, quer dizer, se denuncia tu e eu reconheci, por Pois é. extensão tô nessa também. Então, a fagocitose é um processo onde o glóbulo branco vai lá e come o que é estranho. Por isso que a anemia abaixa a imunidade também. Porque não tem ferro, não tem hemoglobina para levar oxigênio. Então todo mundo pensa Verdade. nas questões de imunidade só dos glóbulos brancos. Os vermelhos também têm sua participação. Plaquetos, inclusive. Plaquetas, inclusive, que não são células. Mas enfim, vamos lá. Só que quando esses radicais livres estão em excesso, ou por excesso de fabricação, ou por falta de gasto deles, eles vão alterar o DNA. Radical livre altera DNA. Olha que perigo isso. Tá? Envelhecimento. Vocês vêem aquelas fotos em maço de cigarro, né? Ah, envelhecimento e tal. Por que envelheceu? Por causa do estresse oxidativo. E existe uma coisa que a natureza, a mente superior fez muito legal. Chama apoptose. Olha que nome complicado. Apoptose. Não é a apoteose do carnaval. É apoptose. É apoptose. A apoptose, também chamada morte celular programada. O que é isso? Quando uma célula trabalhou e ela comeu uma bactéria tudo, ou ela comeu uma célula cancerosa, ela já fez o papel dela, ela tem que ser eliminada. Porque se ela ficar funcionando demais, ela vai provocar doenças, que é o que acontece nas doenças autoimunes. Tá? Só que essa célula também não pode morrer antes da hora. A apoptose é morte celular programada. Ela já vem programada para morrer. Né? Por isso que a gente envelhece e a gente morre. Porque há uma programação. Quer dizer, Aristóteles, há 2000 e tantos anos atrás, quando falou do equilíbrio, já estava certo. Ele nem sabia nem o que é ciência, e ele já estava apostando numa das coisas que talvez na filosofia tenha sido a coisa mais acertada de todas. Nem tanto A, nem tanto B, mas o justo caminho entre os dois. Aristóteles, hein? Dr. Júlio é cultura. Então, vamos lá. Nesse equilíbrio que é normal, na imunidade inclusive, os radicais livres aceleram a morte celular. Quer um exemplo? Pega uma maçã, corta no meio e põe no vento. Ela oxida. Ela oxida. Radicais livres. Ela fica marrom. Ela envelhece. Tá? Por isso que na salada de fruta a gente coloca uma colher de limão, vinagre, alguma coisa. Justamente na salada de fruta também. A banana, né? Fica preta, né? Preta. Então, e trazendo isso para nossa realidade, né? Então, o estresse oxidativo, né, que tem muito a ver com os nossos hábitos diários, ele mata a célula imunológica antes do tempo. Por isso que as pessoas com câncer, né, tem aquelas alterações todas de DNA, né, e as células vão morrendo, né, o vírus HIV também, né, a AIDS doença, ela aumenta muito o estresse oxidativo. As doenças diabetes, hipertensão, obesidade, tudo isso aumenta o estresse oxidativo. Por isso que a gente via na época do Covid, né, quem que morria mais? Quem sofria de estresse oxidativo.
né? A gente viu muito isso, né? Comparado aos atletas, por exemplo, claro que existe uma lacuna gigantesca até de idade, porque os atletas geralmente são de alta performance, são mais novos, enfim. Mas a quantidade de pessoas que morreram na pandemia, que não faziam nenhum tipo de atividade física e que tinham condições na vida, né? Que levavam a isso. Então, fuma, bebe. Ontem eu peguei um paciente que a gente fez uma análise neurológica e o paciente, ele bebeu por 20 anos. Bebeu. E ele parou, tipo, há uns, sei lá, 10 anos mais ou menos. E a gente fez ontem, e olhando as imagens, o médico, o neurologista falou, olha, existe aqui desse lado do lobo esquerdo, tá faltando o cérebro aqui. O que essa pessoa fez na vida? Porque ele falou, isso aqui não é normal. E aí, quando a esposa explicou que ele bebeu durante muito tempo, ele falou, ó, esse cérebro aqui está desse tamanho porque a bebida consumiu literalmente. Aí ele falou sobre estresse oxidativo. Ele falou, a bebida gera um estresse oxidativo que mata as células do sistema nervoso central. Pá. Então, olha só. Estresse oxidativo é enferrujar sem controle. Ponto. Para a gente poder definir isso. Porque o que acontece? Todo mundo se queixa da imunidade falhando, né? Mas ela exagerando é perigosa. Sim. Eu já falei isso aqui no passado. E daqui a pouco nós vamos falar outros temas, mas, por exemplo, na depressão, né? A depressão no cérebro dessas pessoas e no organismo tem áreas da imunidade que falham e tem áreas que exageram. Ou seja, causam caos na vida da pessoa. Desequilíbrio. Né? Então é muito importante a modulação imunológica, o apoio ao sistema imunológico. Né? Tem um amigo nosso, eu quero até aqui mandar um abraço para ele, José Domingos de Oliveira, o cara que me apresentou os fatores de transferência, que nós vamos falar já. Ele diz uma frase muito especial que eu gosto. Só duas coisas curam alguém, né? Deus e o teu sistema imunológico. Verdade. Acabou. Deus e o teu sistema imunológico, né? E a imunidade, todo mundo tem uma ideia de quantidade, mas a imunidade é funcionamento. A imunidade é ativação. Então existem processos numéricos, número de células, e existem processos de funcionamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpe cortar você, mas, por exemplo, uma coisa que me veio à cabeça agora, pegando o que você falou agora, no caso do câncer, né? A imunidade ela tem um papel central no tratamento do câncer. Mas quando a gente faz uma químio, por exemplo, não é comum a gente ter essa imunidade indo lá embaixo, porque para mim me parece um contrassenso falar. Porque veja, se é a imunidade que vai efetivamente tirar a pessoa daquela condição e o tratamento baixa essa imunidade, como que a gente apoia ela para que ela... O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que dar para ela para ajudar essa imunidade a desempenhar o que ela precisa? Existem pessoas que morrem de quimioterapia. Não morrem do câncer. Morrem de quimioterapia. A quimio é tão forte que... mata tudo. Então, mas vamos lá, que a tua pergunta tem tudo a ver com o que eu estava falando. Sim. Digamos que eu tenho um carro maravilhoso. Eu tenho um Camaro, né, motor V8, para quem gosta. Amarelo. Mas não tem bateria. Então é um carro incrível, um motor enorme, não funciona. Tá, legal. Eu tenho um Camaro, ele tem bateria, mas não tem chave. Não adiantou nada. Não ativa. Então, essas três instâncias da imunidade, número, funcionamento e ativação, é o que dá o sucesso ao tratamento de um câncer ou à prevenção. Pessoal, todos os dias nós fabricamos células cancerosas. Todo dia. Do dia que a gente nasceu que cortou o cordão umbilical. Quem reconhece, patrulha e destrói e faz memória é a imunidade. Que lindo. Isso aí é uma sinfonia, né, cara? Então, assim, para ser bem objetivo, né? Existe defesa numa cidade, existe polícia e existe exército, forças armadas. A imunidade é igual, tem a primeira linha, a segunda linha. Existem células da primeira linha que matam o câncer. Os linfócitos NK, Natural Killer, ou células matadoras. Veja no YouTube um vídeo do Butantan chamado Células Matadoras, tem 1 minuto. Esse vídeo mostra linfócitos T
comendo câncer. Uhum. Olha que coisa mais legal. É fantástico. Bom, e a segunda linha, existe também as células, né, e seus mediadores que fazem esse reconhecimento da célula cancerosa e Uhum. destrói. Então, quando uma célula ela é parasitada por um câncer, isso é muito interessante vocês entenderem, gente. O câncer ele começa por dentro da célula, não é por fora. E é uma alteração de DNA. Uhum. Eu me lembrei da aula agora, o dia que a professora estava explicando esse negócio da morte programada da célula. Eu falei para ela, pô, mas não seria legal se a ciência criasse alguma coisa que colocasse fim no telômero lá para essa célula não morrer? Ela falou, já tem. Chama câncer. Eu falei, epa, esse eu não quero não. Deixa morrer. Excelente. Né? Então, olha só, o reconhecimento, né, a ativação, a execução e a finalização do processo é a imunidade quem faz. Porque não adianta nada você fazer um carnaval maravilhoso e deixar tudo sujo. Entendeu? Então a imunidade ela faz a varredura também. Então existem vários tipos de células no sistema imunológico. São 7, 8, né? Não sei, acho que tem mais. Ixi, tem hoje descobertas infinitas e subvariações, né? Sim. Mas eu quero dizer com isso, o que mata um câncer é a imunidade. Então deixa eu pegar aqui um negocinho para mostrar. Por exemplo, faz de conta que isso aqui é uma célula cancerosa, tá em pé, tá viva. A quimioterapia, não sou contra, tá? Desde que feita com parcimônia e critério. A quimioterapia ela vai enfraquecer a célula cancerosa, mas quem executa é a imunidade. Já que você pegou o fator de transferência na mão, de que forma que isso pode apoiar a imunidade, por exemplo, numa situação como essa? Porque aqui eu vi que existe o Tree Factor, existe o Plus, existe esse daqui que é o Bust. Tá, então o que vamos que lá. cada um deles faz? Eu conheci os fatores de transferência em 2019, né? Eu fui palestrar num congresso, né? E aí teve uma aula sobre isso dada pelo José Domingos de Oliveira. E lá na hora ele mostrou um caso de uma moça com câncer de mama bem avançado, tudo, né? E essa moça fez todo o tratamento e teve o apoio da imunidade. E ele foi mostrando, né, o decorrer do tratamento e o câncer reduzindo, remindo, né? E no final ele nos presenteia com a presença da moça lá ao vivo, sem câncer nenhum. Tá? E aquilo me impressionou porque eu falei, meu Deus do céu, né? E aí eu fui ao final conversar com ele e falei sobre meu filho, né? O meu filho tinha sido atropelado, etc. Tinha algumas sequelas, o João tinha algumas sequelas neurológicas ainda, um nistagmo, muita acne e tudo. E aí o Domingos falou para mim, olha, aí tá com uma questão de imunidade, tem que melhorar essa imunidade dele, temos que apoiar essa imunidade dele. E aí eu introduzi os fatores de transferência e em 15 dias ele não tinha mais nistagmo e nem acne. Isso é a minha experiência pessoal como ser humano. Não estou falando como médico, não estou falando nada de profissão aqui. Então, na verdade, respondendo a sua pergunta, qualquer situação de desequilíbrio precisa de imunidade. Qual que é a definição de imunidade? Anota aí. Imunidade é proteção e equilíbrio. Vou mandar fazer uma camiseta com isso. Imunidade é proteção e equilíbrio. Esqueceu tudo que nós falamos aqui hoje? Imunidade é proteção e equilíbrio. Tá? Por quê? O sistema imunológico ele é intimamente ligado ao sistema hormonal e ao sistema neurológico. Opa, mas aí a gente abre uma porteira interessantíssima para reflexão. Por exemplo, vou falar isso depois mais para frente. As terminações neuronais, os neurônios, as pontinhas dos neurônios, fabricam uma substância chamada substância P. A substância P influencia os glóbulos brancos. Por isso quem faz mais atividade física tem alguma coisa a ver? Também, mas tem mais a ver com a medula óssea. Tá. Adrenalina influencia glóbulos brancos. Os glóbulos brancos têm receptores beta-2 adrenérgicos. Agora,
Como é que essa adrenalina subiu? Porque a pessoa passou um estresse. Então, veja só o que eu estou falando. O sistema neurológico hormonal afetando imunidade. E vice-versa, eu imagino. E vice-versa, que eu já vou falar já. Dopamina também afeta a imunidade. As células brancas têm receptores para dopamina. Olha só. Quer dizer, o cara que é mais feliz é aquilo que o jeito Harvard de ser feliz defende lá, que a pessoa ela pode passar, e eu aprendi isso com você e levo isso para a vida. Ela pode passar por estresse agudo. Isso de boa, o corpo consegue Se lidar recupera rapidinho, tranquilo. perfeito. Agora, se for crônico... Então, mas por que eu estou falando isso? Porque a gente envolve cortisol, que é hormônio, adrenalina, envolve neurotransmissores, né? Envolve células. Então, toda essa... Com licença. Uhum. Ó, pessoal, tem um rinite vasomotora por temperatura. Que coisa louca, né? Deu 25 graus, eu já aviso. Né? Ainda bem que você mora em São Paulo. Não precisa nem de... Bom, e as situações de câncer, de imunodeficiência, são o quê? Falhas de imunidade. E essas falhas, elas podem ser em número, elas podem ser em função e elas podem ser em ativação. Uhum. Por isso que às vezes o médico faz um tratamento certinho com relação assim, vamos fazer um transplante de medula, por exemplo, que é excelente, mas às vezes não pega, aí não funciona. Entende? Eu vou tomar 35 suplementos para ativar a minha imunidade. Mas não tem células, vai ativar o quê? Concordo. Então, por isso que é muito importante, quando se fala em imunidade, ter discernimento, né? Aí o que acontece? Há 26 anos, né, a empresa For Life, nos Estados Unidos, ela conseguiu criar o fator de transferência. Na verdade, ele vem desde 1950, o Dr. Sherwood, é bem mais antigo. E os fatores de transferência, eles são moléculas que apoiam a imunidade em todas as instâncias. Então, os fatores de transferência, eles apoiam a imunidade no número, na função e na ativação. Inclusive, nos exageros da imunidade também tem. Então, existem fatores de transferência que aceleram, existem fatores de transferência que freiam e, quando preciso, pode usar os dois. Dá para associar os dois. Tá, então, situações em que a sua imunidade está baixa, né, você utiliza os fatores de transferência que apoiam a imunidade no aumento. Em situações em que a sua imunidade precisa ser freada, né, você utiliza os fatores de transferência que modulam. Então, na verdade, quem aqui lembra daqueles rádios, né, de modulação, que tinha que pegar assim, o botãozinho e colocar bem na estação? Lembro disso. Tinha que estar certinho na estação. Se passou um pouco ou se ficou para trás, não. Então, as pessoas falam, nossa, como imunologia é complicada. Não é, Júlio. A aplicação prática da imunologia, da imunidade, é incrível. E a ferramenta do fator de transferência é uma coisa assim que é uma molécula de Deus, como fala o Domingos, né? Por quê? Para começar, pessoal, é nanotecnologia. É menor que o micróbio. Né? Quem lembra? Milimicro, nano, pico. Né? Milímetros. Né? Dá para ver. É 10 a menos 3. Micróbios é 10 a menos 6. Nanotecnologia é 10 a menos 9. Nossa. Isso é menor que o micróbio. Então, o que acontece? O fator de transferência, ele também é uma informação. Então, tem o linfócito T, o glóbulo branco, ele gruda na parede do glóbulo branco, entra para dentro pelos fatores de transcrição, NF-κB, etc. Tal. Lá dentro, ele é processado, manufaturado, e ele sai para fora de novo. Não ele, mas produtos da célula, chamadas citocinas. Tá, peraí, agora você me despertou uma pergunta. Eu sei que você está empolgado aí com teu linha de raciocínio, mas você despertou minha curiosidade. Sim, imagina, estamos batendo papo. Eu pelo menos ouvi durante a faculdade que depois que uma célula do sistema imune
ela é formada, ela não é mais alterada, ela passa a ser do jeito que ela é até morrer. O que você está me trazendo agora é que há possibilidade, e talvez por isso que a gente fale, do tal do coeficiente intelectual da célula do sistema imune, que dá para a gente conseguir reconfigurar, melhorar. Me explique melhor isso. Eu vou te explicar isso com a antroposofia. Manda. De Rudolf Steiner. Tá? Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Uhum. Tá? Epigenética. Tá? Tem pessoas que morrem de susto. Tem pessoas que morrem de tristeza. O que alterou aquela célula dela? Um fator externo. Uhum. Acabei de falar que estresse oxidativo altera DNA. Né? Então, as células, elas não são engessadas. Elas têm influências do meio externo. Quer um exemplo? Você está desidratado. Por exemplo, altera seu pensamento. Né? Então, não. Aí é que está o legal do fator transferência. Quando a natureza nos criou, nas células de defesa, nos linfócitos T principalmente, vieram tomadas, receptores, que nunca desligam para os fatores de transferência. Olha só. Então esse é o diferencial. O fator de transferência, ele age em todas as idades, porque os receptores, para eles, não morrem. Olha que interessante. Então eu concordo com a sua professora em parte. Realmente há estruturas morfológicas de forma na célula que são definitivas. Fabricou e é igual ovário, óvulos na mulher. Fabricou um tanto, não tem como fabricar mais. Perfeito. Concordo. Mas imunidade não. Imunidade é dinâmica. Não é estática. É uma coisa que se mexe. Então, essa tecnologia dos fatores de transferência, ela faz isso. Ela encaixa, o fator de transferência encaixa certinho no receptor da célula. Aí entra aquela informação, vai lá no núcleo, no DNA, né? Há conversas lá dentro e saem produtos dessas conversas, que são as citocinas reguladoras, que vão estimular todas as outras linhagens celulares. Então, na verdade, o fator de transferência é para ser definido em uma palavra. Gravem isso. Informação. Ah, eu esqueci tudo que eu vi no podcast, esqueci tudo que o Dr. Júlio fala, que você fala. Maravilha. Tá? Fator de transferência é informação. Basicamente. Então, Entendi. ele é usado para quê? Para apoiar a imunidade. Né? Então, tudo que dá apoio à imunidade contribui para o seu equilíbrio metabólico e imunológico. Então, vou dar um exemplo. Ah, eu faço suplementação com tudo que existe, tal. Legal, mas como é que está a imunidade sua intestinal? Se você tem uma alergia alimentar, se você tem uma incompatibilidade, melhor dizendo, vai absorver o quê do suplemento? Não absorve nada. Nada. Vai embora. Ferritina baixa, ferro baixo, intestino lascado, não adianta. Ah, doutor Flávio, mas me dá um exemplo. Por exemplo, eu tenho pacientes que são atletas de alta performance, né, mas que ficam muito doentes. Tá? E tem uma alimentação saudável, suplementação. Só que devido à atividade física intensa, há um processo anti-inflamatório em resposta ao exercício físico que manda informações para a imunidade que abaixam a imunidade. Uhum. Agora, se eu tenho produtos que apoiam a imunidade, por que não? Né? E o legal é que o fator transferência ele tem uma gama de utilizações muito grande. Você pode usar ele sem ter doença nenhuma. Aliás, eles foram fabricados para isso, tá? Fator transferência não foi fabricado para tratar doença. Ele foi para manter a homeostase, o equilíbrio imunológico e de imunidade. A NASA usa fator de transferência. O exército americano usa fator de transferência. Os russos usam no sistema público de saúde produto americano. Pasmem vocês, fator de transferência. Olha que louco. Tá? Ah, eu já conheço o fator de transferência. Já ouvi falar e sei que no Brasil tem manipulados. Tá? Realmente tem. Só que nenhum deles é nanotecnologia.
Por isso que daí quem tem problema com leite, por exemplo, não pode usar aqueles, né? Porque ali a molécula tá tão grande, ela ainda tem a Pois é. informação de ser leite. Aqui já é outra Pois é, história. aí é micro, ou mili. Mas olha só, pessoal, a empresa For Life é a única no mundo que patenteou o fator de transferência na forma nanotecnológica, né? E de onde que vem fator de transferência? De onde será que vem? Né? Do espaço? Não. Não, né? Os animais, quando nascem, eles precisam de imunidade. Vamos dar um exemplo? Índios. O filho do índio nasce na maternidade? Não. A caminha estéril, incubadora. Massa meio do mato. Na terra, né? Aquele é indígena raiz, né? Indígena Hoje raiz, a pessoa já tem é. acesso à tecnologia, mas enfim. Imagina aquele que tá lá naquela tribo lá. Vamos lá. Filhote de capivara. Nasce na maternidade branquinha na veterinária? Não, aqui em Curitiba nasce lá no Parque Barigui. Para quem é daqui de Curitiba, Parque Barigui é um parque que tá cheio de capivara Então. e tem os bichinhos lá. E em São Paulo, que tem até no Rio Tietê poluído, Então. e nasce capivara lá. E não morre. Né? Filhote de urubu. Come carniça. Pintinho. Ai, que lindo, amarelinho. O que pintinho come? Minhoca, larva, verme, besouro. Morre? Não. Não. Porque ele veio imunizado através dos fatores de transferência. E o que é legal, a For Life ela conseguiu extrair sem sofrimento animal. Porque geralmente, quando vai extrair fator de transferência, é do baço. A maioria dos fatores de transferência tem que matar o porco, fazer uma filtragem do baço lá e fazer o fator de transferência, que são manipulados, enfim. Já a For Life não. E o pessoal percebeu o quê? Que o colostro dos mamíferos tem fator de transferência, já por natureza, o colostro. E a gema do ovo galado, germinado, também tem. Então o que eles fizeram? Conseguiram fundir essas duas moléculas e transformar em fator de transferência nanotecnológico, sem sofrimento animal. Isso é muito legal também. Então lá nos Estados Unidos, a empresa eles têm fazendas próprias para a produção de colostro. Tem granjas próprias, né, para a produção de ovos. E por que a galinha e a vaca? Né? Por dois motivos. Primeiro que eles têm um sistema imunológico ótimo. A vaca tá lá no tempo, a galinha tá lá no tempo. E segundo, pela quantidade, né? A vaca dá 14 dias de colostro. Então, quer dizer, né, dá para aproveitar bem. E desculpa, você sabe que no interior, eu nasci no interior de Santa Catarina, e já eu lembro quando eu era muito pequeno, que quando tinha um idoso doente, as pessoas ficavam procurando, elas passavam nas propriedades perguntando: olha, tem uma vaca aí que acabou de dar cria. E existia, e existe até hoje ainda, um comércio desse colostro lá. Comparado a um fator de transferência, imagina uma cápsula pequenininha dessa. Assim, a gente tem ali uma quantidade de leite concentrado absurdamente maior do que você tomar 1 litro inteiro de leite, né? Então, por exemplo, em termos de porcentagem, colostro estimula a imunidade, apoia a imunidade de 11% a 20%. Esse produto, 437%. É bastante. Esse outro, 283%. Tá? Esse aqui, ó, ele tem 400 miligramas de fator de transferência por cápsula. Tá? E esse é uma novidade, é o TF Boost, fator de transferência impulso, né? Boost em inglês quer dizer impulso. Esse tem 1000 miligramas. Esse aqui em 2 horas ele apoia a tua imunidade em mais 100%. 2 horas. É muito rápido. Tá? Não sou eu falando, são trabalhos científicos, né? Aliás, antes que nos crucifiquem, né, eu e o professor Júlio, existe um livro americano chamado PDR, né, PDR, Physician's Desk Reference. É um livro que tudo que nos Estados Unidos médico, nutricionista vai usar tem que estar nesse livro. Senão não pode utilizar, não é regulamentado. A FDA está em cima. A FDA está em cima. Se você abrir as figuras do livro, o primeiro que está lá é o fator de transferência. Para a NASA usar. Então, antes que vocês falem, né, ou os médicos ou pessoas, isso não funciona, procure estudar.
né? Só para vocês rirem um pouquinho, né? Não vou citar nomes, mas um profissional mandou um recado para uma paciente para mim, dizendo assim: fala pro Dr. Flávio provar que esse negócio funciona. Coisa mais fácil do mundo. Eu devolvi o recado, eu falei: manda ele provar que não funciona. Vai estudar, eu já estou convencido, né? Então, o que eu gosto do fator transferência? Situações na vida que as pessoas só têm não, elas podem ter uma possibilidade de um sim. Olha o termo que eu usei. Possibilidade, não garantia. Sim, porque depende do organismo da pessoa, depende de uma série de questões. Mas independente do tratamento que você faça, né, ou você queira melhorar a sua saúde, né, ou tomar fator transferência como forma preventiva, né, isso aí você vai acompanhar nossos conteúdos, né, nos comentários depois também tem os links para vocês verem onde se adquire. Cuidado com falsificação, isso é importante, tá? Então, cuidado com redes sociais, enfim, com mercado eletrônico, tem que tomar cuidado, né? Então, a própria empresa, ela zela muito por isso, né? E depois nos comentários do podcast você vai ver outras coisas mais. Mas, enfim, eu quero dizer para vocês que a modulação da imunidade, voltando lá na lagartixa, né? Por que o rabo dela recuperou? Porque os hormônios funcionaram direitinho, porque ela desestressou, porque as células cresceram de novo, porque as células funcionaram de novo. Proteção e equilíbrio. Quando esquecer tudo, lembra do rabo da lagartixa. Cresce de novo, né? Então, nós temos à nossa disposição uma ferramenta, né, de grande apoio. Então, existem fatores de transferência que apoiam a imunidade, né, para a elevação. Que é o plus e o bust. E o bust. Naqueles casos em que, né, as situações que a imunidade tem que dar uma arrancada e tem que estar mantida alta, né? Então, e tem que tomar um certo cuidado. É agora que eu quero falar sobre a responsabilidade de quem utiliza ou quem trabalha com isso, né? Por exemplo, situações em que a imunidade está exagerada, não é recomendável dar eles. Por exemplo. Tá, já vou falar. Situações em que a imunidade está exagerada, nós utilizamos o Three-Factor Zinco. Tá? Ele tem esse nome, ele não é de zinco, né? Pessoas já falam, eu vou mandar manipular de zinco, não tem nada a ver, tá? Então, situações em que a imunidade precisa ser modulada, freada, é o Three-Factor Zinco. E quando tem as duas situações? Por exemplo, situações que a imunidade está muito baixa de um lado e há uma questão de autoimunidade do outro, né? Usa os dois, né? Aí, mais para frente, né, você assistindo aos nossos conteúdos, tal, isso vai ser melhor explicado. Mas o que nós queremos dizer para você hoje aqui, né, a grosso modo, existe possibilidades naturais, 100% naturais, de regulação da imunidade. Simples assim. Então, eu vou dar alguns exemplos. Câncer, herpes, HIV, né, depressão, são questões onde há falhas da imunidade, né? Diabetes. Sabe que eu pensei até numa coisa agora? Fungo de pele, fungo de unha, a gente não consegue fazer o combate, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, vou na farmácia comprar aquele esmalte lá para passar na unha, a pessoa não entendeu a lógica. Para você conseguir vencer um fungo, você tem que melhorar a sua imunidade. Ué, o herpes aparece. Herpes é um vírus. Por que ele aparece? Porque a sua imunidade HPV. caiu. HPV. Tá. Então é importante a gente fazer o tratamento sistêmico. Por isso que eu amo a medicina integrativa. Porque é a ideia do sistema. Eu estou melhorando o que está baixando a minha imunidade, eu estou aumentando essa imunidade ou modulando ela, e aí sim eu vou lá com o martelinho e tiro de misericórdia, que é tratar ele de maneira tópica. Senão esse bicho vai voltar sempre. Fica de dias de repetição. Eu vou falar uma coisa polêmica já. E exageros da resposta imunológica. Estava falando diabetes, doenças autoimunes, lúpus, psoríase, vitiligo. Alzheimer. Né? Pode ter um componente. Né? E alergias. Todas. As alergias são exageros. Na verdade, são exageros que são falhas, porque são falhas na regulação. A imunidade tem 3 fases. Aprendam, anotem aí. Ativação,
regulação e resolução. Então tem que ativar, regular e resolver. Quem tem falhas na regulação e na resolução, só ativa. Entendeu? Aí por isso que esse zinco aqui ele é interessante para ajudar a modular. Modula. Já aprendi. Vamos lá, vamos falar de fungos. A pessoa pode ter baixa imunidade para fungos e os fungos crescem à vontade. E a pessoa pode ter alergia de fungos. Ela inflama demais batendo no fungo, gasta imunidade. O tratamento é o oposto. Quem tem baixa imunidade para fungos tem que modular a imunidade para que ela trabalhe melhor ou mais. Quem tem alergia de fungos tem que modular, puxar o freio. Olha que louco. Então você vê que às vezes só o quadro clínico não determina. Entendi. Tem que investigar melhor. Tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu usei... Aliás, isso é muito interessante. Os fungos geralmente são tratados com derivados imidazólicos, cetoconazol, itraconazol. Isso ataca o fígado pior que vodka. Aí estraga toda a filtração do organismo, aumenta a ferritina a níveis estratosféricos, dá esteatose hepática, altera a vesícula, altera o intestino. Um remedinho. Então, o que acontece? A gente, por exemplo, tem um fungo, o fungo está vivo. Você dá o antifúngico, um cetoconazol, um fluconazol, um itraconazol, você enfraquece o fungo, mas quem executa é a imunidade. A imunidade está baixa, volta o bicho de novo. Ou não sara. Entendeu que interessante? Então, hoje existem várias ferramentas de imunidade, né, para a imunidade. Fitoterapia é excelente, tá? Inclusive na ansiedade, você faz regulações até pelo próprio intestino, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, eu não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas enfim, né? Ah, então você está me falando que o mulungu funciona excelente? Maravilhoso, top. Ah, mas a pessoa ela quer algo assim mais palpável, não sei o quê, ela é meia, né, tal. Associa um fator transferência, não faz mal nenhum. Ah, eu tomo remédio para cabeça. Tudo bem, pode tomar, isso não é remédio, tá? Sim. E na verdade nem suplemento é. A gente fala suplemento, uma forma de dizer, mas o termo correto é uma molécula. Fator transferência é uma molécula de apoio à imunidade, que transfere imunidade de um animal para o outro, inclusive entre espécies diferentes. Vou dar um exemplo. Se você tem uma cachorra grandona, um pastor alemão, ela pariu 14 filhotes e ela morreu no parto. E agora? Se você for dar leite para essas criaturinhas, vão morrer todos, de colite. Agora, coloca numa porca recém-parida, os 14 filhotes, não morre um. Porque vão mamar colostro com fator de transferência. Olha só. Então vamos entender bem. Fator de transferência não é a mesma coisa que colostro. Ele é extraído do Ele colostro. É extraído do colostro. Ele é uma molécula muito mais trabalhada. Tá? Eu não tenho nada contra colostroterapia. Acho interessante. Mas eu posso de Curitiba a São Paulo de Corolla, que é um carro bom, ou eu posso de avião. Ou eu posso ir de Corolla dentro do avião. Entendeu? Então é o que o fator de transferência faz. Entendi. Né? Então, na realidade, é assim, eu em 20 anos, né, de imunologia, né, nunca conheci algo tão bom, acessível, como os fatores de transferência. É incrível a tecnologia. Sabe que eu tive um paciente, tratamento de câncer, e houve essa sugestão, né, de usar o fator de transferência, porque ele estava com células do sistema imune, a contagem geral ali, abaixo de 500. Imagina, a gente precisa estar com isso de 3.500 para cima. E na conversa com a médica disse, não use porque eu não conheço. Daí eu falei, opa, peraí, não use porque eu não conheço. Quer dizer, o paciente tem a possibilidade de melhorar e você não vai usar porque você não conhece? Eu sentei com ela, passei toda a parte científica, todo o conhecimento científico, e ela entrou no jogo. Ela disse, não, realmente isso aqui tem comprovação e a gente vai testar. Esse menino foi de uma contagem de menos de 500 para 7.500 numa situação de tratamento de câncer.
essa mulher hoje é uma das médicas que mais estuda fator de transferência, é uma das pessoas que mais fala sobre isso. E eu estou falando isso por quê? Porque hoje, quando a gente vai para a comunidade médica, nutricional ou farmacológica ou coisa do gênero, há muito preconceito sobre isso. Não, porque a gente tem que usar aquele remédio lá que custa 50 mil reais, que é uma fortuna e que não chega nem aos pés do que o fator de transferência faz, em termos de apoio à imunidade. E isso é uma coisa interessante da gente falar, porque precisa de um acompanhamento, é interessante a gente conversar com as pessoas, é interessante o profissional da área de saúde, ele conhecer do que ele está falando. Porque às vezes ele vai fazer, e eu acho que isso é fantástico que você fala, né? Existe a possibilidade de... Hoje eu abri meu celular de manhã cedo, o primeiro vídeo que eu vi foi de um médico dizendo: tome isto e você vai aumentar a sua testosterona. Faça isso e, cara, nenhum médico, nenhum profissional da área de saúde pode prometer nada. Por quê? Porque apesar do produto que você está utilizando ser um produto que existe fundamentação, conhecimento, estudo, é o impacto dele nesse organismo que vai ter o efeito que a gente busca. Por isso, a necessidade de a gente conversar com alguém que entenda, médico na área de imunologia. E o que é interessante, né? Essa questão sempre que eu falo do equilíbrio, né? E aquela frase bíblica, né? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. E o que é legal, o fator transferência também é possível ao que não crê. Porque ele vai melhorar do mesmo Porque jeito. melhora do mesmo jeito. Entendi. Então não é garantido. Boa. É possível. Eu tenho 6 cachorras. 5 Spitz alemão e uma Pinscher. Gisele Pinscher, né? Ela não chama Gisele, ela chama Gi. A Lola riu. Não, ela chama Gi. É GY o nome dela. Gi. Zelle é sobrenome. Uhum. E Pinscher também. Então, Gisele Pinscher. Todas elas tomam fator transferência. Olha que legal. Sim, porque pela lógica, se ele é tirado de um mamífero e a gente pode utilizar, outros mamíferos poderão Todos. também. Então, justamente isso. Então, ninguém está prometendo para vocês milagres, mundos e fundos. Estamos falando de ciência, nanotecnologia, de uma possibilidade. E o fator transferência ele é pouco conhecido no Brasil ainda, né? Aliás, cuidado com onde você adquirir tudo, porque tem pessoas que comercializam e não te dão orientação nenhuma. Sim, sim. Tá? Então não é assim. Então, quem está assistindo a esse podcast, né, pode entrar em contato comigo, com o professor Júlio, enfim, nós vamos até depois montar uma dinâmica para ajudar as pessoas com relação a isso. A informação, né? Agora você fala assim, mas doutor Flávio, por que você fala de fator de transferência? Porque eu tenho gratidão. Gratidão pelo que fez no meu filho, pelo que fez no meu avô, pelas pessoas que só têm não. É muito angustiante para o médico escutar de um paciente assim: o meu outro médico desistiu de mim. Putz. O meu outro médico desistiu de mim. Né? E você tá ali com aquela pessoa, é um ser humano. Né? Então você fala, olha, eu tenho essa possibilidade, essa ferramenta. Né? E o que é legal? Ele pode ser agregado a qualquer tratamento e a qualquer terapia. Ele não tem interação medicamentosa. Não. Ah, eu faço ozônio. Top! Vai potencializar. Excelente. Eu faço terapia neural. Fantástico. Os estímulos neurais que você vai ter sobre as células brancas vão ter um efeito melhor ainda. Que, aliás, no próximo bloco a gente vai conversar sobre questões comportamentais e todas as doenças que agem sobre isso e que a imunidade, de uma certa forma, pode abraçar ou criar confusão por conta disso, né? Mas antes da gente terminar esse bloco aqui, eu ainda quero te fazer a pergunta. Quem é que não pode utilizar? Sim, existem restrições de não uso. Existem. Do fator de transferência. A empresa, ela tem um corpo de médicos e cientistas muito graduado nos Estados Unidos, né? Eu já fui em reuniões com eles. Eles falam o seguinte: quem não pode usar? Quem tem choque anafilático com leite e ovo. Não pode, definitivamente. Não pode, definitivamente, até porque assim, mesmo que não tenha a reação com o produto, pode achar que foi o produto, tá? Agora, quem tem intolerância à lactose, pode. Quem tem quadros de, sei lá, sensibilidade não alérgica grave, pode, tranquilo, tá? E assim, não é que não pode, mas, por exemplo, pessoas que têm situações de exagero da imunidade, né? Essas que têm exagero, elas têm
procurar utilizar o Trifactor Zinco, né? Aquelas que estão com situações em que a imunidade precisa ser de um apoio maior, pode usar o Plus, o TF Boost, casar os dois, né? Enfim, as combinações, as possibilidades são muitas, mas aí que é legal, você tem que estar ligado, né, a quem te falou sobre isso, de uma forma para que você tenha uma orientação, né? Hoje aqui a gente está só falando assim, ó, que legal, né, tal, bacana, e estamos falando da nossa experiência com o fator transferência, né? Inclusive, ó, hoje eu presenteei o professor Júlio com o TF Boost, tá? Boost em inglês quer dizer impulso, tá aí, ó. É dar um boost na saúde. Isso aí. Muito bem. Existem outros casos, assim, eu já ouvi falar, por exemplo, que transplantados também que estão usando imunossupressores também não podem, eu já vi as duas. É o que eu falei, cada caso é um caso. Esses casos mais complicados, assim, a gente tem que atender de uma forma mais particular. Não dá pra gente falar assim de uma forma geral, né? Mas de uma forma geral, falando o que acontece. Imunidade é proteção e equilíbrio. Se ela tem apoio, melhor ainda, né? Então a função do fator transferência é apoiar a imunidade. Então, via de regra, assim, eu sei que cada caso é um caso, eu tô até forçando a barra aqui, mas pensando assim, esse aqui é o Boost, pancadão, esse daqui também, e esse aqui que é o Trifactor Zinco, se a gente fosse pensar em termos de uma prevenção. Eu quero fazer uma prevenção, eu quero tomar de maneira preventiva porque eu quero manter a minha saúde. Em tese, como eu disse, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas em tese, esse daqui é o que a gente poderia usar. Mesmo esse aqui, em baixas doses também, né? Depende do caso, né? Entendi. Por isso que é bacana uma orientação, né? Por exemplo, se a pessoa tem um predomínio de alergias, psoríases, doença autoimune, essas coisas tudo, a imunidade dessa pessoa exagera. Né? Se a pessoa tem predomínio de herpes, micoses, viroses, essa imunidade falha. Né? Então, nós não podemos falar que fatores de transferências tratam doenças, porque não tratam, tá? Eles apoiam a imunidade. E é ela que vai fazer o trabalho. A imunidade faz o trabalho dela. Entendi. Faz sentido. Muito bem. Olha, conversa muito instrutiva. Eu mesmo tirei algumas dúvidas que eu tinha sobre fatores de transferência, o que é muito legal. E assim, gente, conhecimento é aquilo que liberta a gente da desgraça, do câncer da ignorância. Porque não existe nada pior nesse mundo do que ignorância. E as pessoas que ignoram, como diria Descartes, né? Dou tudo que eu tenho pela metade do que eu não sei. Então, às vezes a gente não conhece, procura conhecer, procura perguntar antes de falar mal. Isso é uma coisa muito importante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma série dessas questões que a gente conversou aqui, inclusive contatos e tudo mais, para quem quiser tirar a sua dúvida, para quem quiser perguntar, para quem quiser fazer um pedido ou coisa do gênero. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, porque vocês todos me acompanham e sabem que eu só aposto naquilo que eu realmente acredito. E os fatores de transferência mexeram muito comigo, principalmente na época da pandemia. Assim, pacientes que estavam em situações bem complexas, que, claro, como tudo a gente falou aqui, né? É um processo sistêmico. Sem querer te cortar, inclusive tem um trabalho da PubMed, mostrando o fator de transferência como uma opção para gerenciar a pandemia do Covid. Não sou eu falando, é um trabalho científico da PubMed. A gente pode até depois colocar nos comentários, quem quiser olhar. Claro. E assim, posso falar para você por conhecimento, porque eu tratei mais de 2.000 pacientes durante o processo da pandemia, e no processo sistêmico, o fator de transferência era ponto-chave, foi importante para minha mãe, foi importante. Eu tenho até um caso muito interessante de uma tia, em que a gente tratou os dois, tio e tia. E o tio não quis fazer o processo que a gente faz desse sistêmico, organizar a alimentação, o sono, aquela coisa toda, e a tia entrou no jogo, e ela estava pior do que ele. E ela sobreviveu e ele não. Claro que existem inúmeros fatores que podem ter concorrido ali para a morte dele, mas eu tenho certeza absoluta que o fator de transferência fez uma diferença grande para mim, para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, para os meus pais, né, que usaram durante toda a pandemia, enfim. Então, quero agradecer você que acompanhou a gente até agora e agradecer ao Dr. Flávio, que veio de São Paulo aqui, nós estamos na cidade de Curitiba, para conversar com a gente sobre esse importante assunto. Só mais assunto. uma coisa, vai ter uma live a nível nacional, onde o Júlio vai estar presente, estou adiantando aqui, tá? Com quem trouxe os fatores de transferência para o Brasil. Nós vamos fazer uma live estratosférica
falando sobre isso e com pessoas que vocês conhecem que vão estar lá também. Fica esse gostinho de quero mais. Sensacional. Obrigado a você. E acompanhe os nossos próximos blocos aí, que tem muito mais coisa legal sobre isso.